Esse é um grande dia, né? É um grande dia para todas as mulheres, é um grande dia para a cidade de Curitiba. Quando falta um absorvente, quando a gente fala em faltas de absorvente, a gente está falando em muito mais do que absorvente. E, portanto, quando falta um absorvente, falta estrutura. 30% de brasileiras e brasileiros não têm saneamento básico. 2% das residências no Brasil não tem banheiro. E 613 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em casa. Se coloquem no lugar dessas mulheres. Como é viver sem água, sem esgoto, sem torneira e menstruar? Então, você já pensou em que condições essas pessoas, essas meninas, essas mulheres vivem? Principalmente o que impacta muito é que 1 em cada 4 meninas falta à escola durante o período menstrual, chegando a perder 2 meses de aula por ano. Isso impacta profundamente no empoderamento da mulher, das oportunidades que ela vai deixar de ter ao longo da vida por ter dificuldade e ter menos acesso à educação. Está na hora de Curitiba olhar com carinho essa questão. Encerrada a votação, vamos ao resultado. Aprovado o substitutivo geral. Olá, eu sou Maria Letícia, vereadora verde aqui em Curitiba e secretária da Mulher do Partido Verde do Paraná. Teve, assim, acredito que você já tenha comentado também que teve uma parte da comunidade que chamou um pouco para esse projeto. A gente fez várias reuniões aqui, não foi só a Igualdade Menstrual que participou, a gente teve outros coletivos que vieram aqui e que trouxeram as ideias para a gente escrever o projeto. Então, por isso que esse projeto aqui é coletivo mesmo. Não é da Maria Letícia, é de várias pessoas que participaram, inclusive da confecção, né, da minuta. A gente ouvia as pessoas, escrevia, apresentava para elas, elas comentavam as sugestões, então foi assim, foi construída muitas mãos. E teve várias ações, né, além dessas das escolas, teve nas universidades, a gente foi também na praça lá da Mulher Nua, lá no Menu. Teve rodas de conversa em bares, aí um monte, teve bastante coisa além das escolas. Né? As escolas a gente foi quando estava aprovado, já era lei. Antes disso a gente conversou com a comunidade. Foi muito interessante nessa ação da 19, na praça, que na rua assim, a gente perguntava, você sabe o que é igualdade menstrual? Você sabe que as crianças acabam não indo para a escola porque não tem material de higiene e tal? Ninguém sabe. Era um assunto assim, que as pessoas não paravam para entender a importância e que era preciso trabalhar em cima disso. Ouvir a palavra menstrual é uma coisa assim, mas o que sabe? A vereadora vai fazer menstruação. E ela é um pilar, né, para a saúde, considerando que as meninas param de ir para a escola. Então é um impacto sobre a formação dessas crianças. Essas meninas muitas vezes desistem de ir ao colégio e sofrem no aprendizado. Atrasam, e isso vai fazer diferença lá na frente quando a mulher estiver disputando o mercado de trabalho, fazendo faculdade, estudando, isso vai impactar na mulher lá na frente. Outro aspecto é a questão da saúde também, porque quando elas não têm um absorvente adequado, assim, material de higiene adequado, elas usam alternativas, pedaço de papel, pano sujo, usam miolo de pão, e isso tudo traz um impacto super negativo para a saúde dessas crianças. Infecção pélvica, vaginite, vai por aí. Então, por isso que é importante discutir se a menstruação é importante, é a base do debate em cima da questão de saúde e de opções que essa criança tem que ter na vida dela para estudar, para seguir, né? Seguir bem. Os meninos não menstruam, eles não faltam aula por causa da menstruação, mas as meninas menstruam e faltam aula por causa da menstruação. Então, daí cria uma diferença, percebe? E esse recorte de gênero, agora até imitando o Conselho Nacional de Justiça, numa resolução que determinou no passado, que as decisões judiciais têm que ter um recorte de gênero. Da mesma forma, a lei, ela tem que ter um recorte de gênero, porque as mulheres têm necessidades diversas dos homens. Contar um pouquinho pra gente como que foi o início de onde surgiu o seu projeto de lei? Vamos lá, contar do comecinho para vocês, porque o projeto foi aprovado em 22. Vou pedir ajuda aqui do meu assessor.
A gente estava tramitando esse projeto desde 2021. E foi uma demanda dos movimentos ligados a essas ações de distribuição de absorvente, material de higiene. Especificamente, tem um grupo organizado nisso que chama Igualdade Menstrual. Isso, Coletivo Igualdade Menstrual. Coletivo Igualdade Menstrual, que me procurou então em 2021. Foi um projeto que demorou um pouquinho para ser aprovado, foram 2 anos tramitando. E ela me procurou e perguntou se eu não tinha interesse em participar disso, fazendo um projeto de lei que facilitasse daí nas escolas o recebimento de absorvente e material de higiene. Daí eu topei imediatamente, o mandato já desenvolveu um projeto de lei e a gente já protocolou em 2021. E de lá para cá levou aí quase 2 anos para aprovação, mais ou menos, né? Porque teve muitas idas e vindas. O que acontece? Os projetos são protocolados, sofrem uma primeira análise na Procuradoria Jurídica para entender da constitucionalidade. Então, se o projeto é constitucional, eles informam, o projeto é constitucional, pode seguir tramitando, ou ele é inconstitucional, e essas informações já serão interpretadas na primeira comissão, que é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Então, a gente protocolou na Procuradoria Jurídica, ela foi encaminhada como constitucional para a CCJ. E daí começou lá uma situação que a gente chama de alguns vereadores pedirem vistas para o projeto. A relatora, já digo que foi uma mulher, e ela não concordava muito com o projeto. Ela achava que não precisaria distribuir absorventes, né? Que isso impactaria no orçamento do município e que não era necessário. Uma mulher fez isso. Nesse ínterim, assim, a gente recebia aqui, claro, frequentemente o pessoal do coletivo, e o pessoal do coletivo fez uma caminhada aí pelos vereadores que fazem parte da CCJ, para conversar principalmente com a relatora, explicando a importância. Então foi isso que aconteceu. Nesse tempo foi um tal de pede vistas, manda sugestão, e a gente sofreu aí um pouco de resistência da relatora, que foi mais difícil de superar. Mas eu também, claro, sentei com a relatora, expliquei a importância, e isso chama, né, uma maneira da gente ir articulando e buscando uma melhor solução. Porque eu estava muito convencida da importância de fazer um projeto como esse, muito convencida. Então, para me desconvencer, ela ia ter que se esforçar um bocado. E deu certo, acabou que passou alguns meses tramitando, primeiro então na CCJ, com um pouco de resistência da relatora e de alguns outros vereadores, mas isso foi contornado com a articulação que o coletivo fez e que o meu mandato fez também com eles. Depois passou por outras comissões temáticas, por exemplo, passou pela Comissão de Saúde. Teve alguma outra comissão? Educação. Passou por Educação, Saúde. Só as isso. Então, nisso, imagine, passou por 3 comissões e levou quase 2 anos. Porque sempre era isso, pedido de vistas dos vereadores, sugestões que eles traziam por projeto de lei, e a gente estudava. Muitas dessas mudanças, porque aconteceram algumas mudanças, foram sugestões daí das comissões. Que daí a gente entendendo que é legal, a gente acabou colocando algumas coisas aqui e acabou ficando bem boa daí. Eu acho que vale citar também a resistência que teve do Executivo, né? Que a gente até fez aquela reunião com isso foi importante. A Secretaria de Educação e com a Secretaria de Saúde. Então, o que aconteceu? Eu ocupo um espaço aqui na Câmara de resistência, eu sou oposição. E como eu tenho formação na área da saúde, eu sou médica, a minha opinião aqui pesa muito nos projetos que têm relação com saúde. Então, uma médica tratando de uma questão de saúde acaba tendo um plus, assim. Quando a gente conseguiu tramitar pelas comissões, a gente não conseguia colocar para votar em plenário. Porque o executivo, daí pense no prefeito mesmo, assim, né? Eu não posso usar o nome dele exatamente, mas pense no executivo, na Secretaria Municipal de Saúde, e teve mais uma Secretaria de Educação que participou, teve mais alguma, né? O governo municipal que fez a articulação para chamar essas 2 secretarias. Isso. Daí a gente estava tentando colocar para plenário, e antes disso ocorrer, a gente teve que fazer daí uma reunião com o executivo, que foi representante da Secretaria de Saúde, representante da Secretaria de Meio Ambiente
E o secretário-geral também do município participou, né? Luiz Fernando Jamur. O Luiz Fernando Jamur, que a gente reduz o nome da secretaria dele como SGM, é a Secretaria-Geral do município. Então, a gente sempre, outra tinha, eu acho que o Ajus também estava na reunião, que é o advogado do executivo. Então a gente teve que daí um outro tempo de convencimento daí das secretarias de educação, de saúde e da SGM. Aí depois disso a gente conseguiu colocar para votar em plenário. Daí os 2 anos, né? Explica porque a gente teve muitas articulações que foram feitas antes que ele chegasse a plenário. Após a aprovação desses projetos, você percebeu algum impacto maior, assim, em relação ao seu projeto? Se teve algum investimento a mais, se teve, enfim, teve alguma coisa nessa elaboração desses novos projetos que foi positiva ou negativa? Olha só, quando a gente faz um projeto, não sou eu quem faz o projeto, é a equipe inteira, é um projeto do time aqui. Então, o que a gente viu depois que foram aprovados no Estado e na Câmara Federal? Que o nosso era melhor. Verdade, o nosso era melhor. Porque a gente capilarizou o atendimento. A gente chegou lá naquela criança que precisa ter observado. E principalmente o federal, ele restringe o grupo, porque ele é um limitador, assim, ele coloca que isso será um benefício para determinado segmento. Mas eu não vejo problema em eu atender todos os segmentos. Claro que quando a gente faz o projeto, a gente está pensando no mais vulnerável. Mas se essa criança que está naquela escola também não é tão vulnerável, ela também tem direito à aplicação da lei, percebe? O federal criou alguma restrição, por isso que eu acho que o nosso é melhor, porque o nosso é muito mais democrático, né? A gente vai atender a criança que precisa. Não vai criar desigualdades, assim, né? Porque a escola é o lugar da inclusão, da diversidade, então todas as crianças têm que ser tratadas igualmente, que foi o que o nosso projeto fez. O projeto do Estado, não me lembro os detalhes da lei exatamente. Eu também não, mas eu acho que foi ruim a aplicação ali. E tanto que assim, agora a gente está na semana aí, ontem foi o Dia Internacional da Menstruação, mas isso acho que é referência, assim, a gente foi numa penitenciária, a gente foi dar palestra lá sobre, junto com o coletivo Igualdade Menstrual, o coletivo foi do acolhedor, tudo, ninguém chamou a Assembleia, alguém da Assembleia para... Eu acho que da Assembleia ali foi para as penitenciárias, eu não lembro, foi segmentado assim também. Então, o da Assembleia, na realidade, se eu não estou enganada, ele não chegou nem a ter uma aplicação, porque quando ele foi aprovado no final do ano, se eu não estou enganada, em outubro. E daí o orçamento da saúde para o ano seguinte já estava todo aprovado, todo feitinho, então não ia mexer nisso. E daí isso acho que foi 2023. E daí esse ano também já teve um novo orçamento, mas até então não teve nenhuma previsão para isso, sabe? Assim, entrou no esquecimento. Por isso que quando a gente estudou a situação, a gente pensou, impacto orçamentário não vai permitir a aprovação do projeto. Essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? E a gente achou aqui um caminho que não trouxe impacto e que tem recurso. Meu nome é Ellen Maria Guimarães Zenha, eu sou formada pela Universidade Positiva e vim a convite do Lucas responder umas perguntinhas para vocês. No ponto de vista médico, como a pobreza menstrual prejudica as mulheres? Então, eu acho assim, como as mulheres quem tem pobreza menstrual não tem muitos recursos, né? Eles acabam optando por outros tipos de materiais para suprir as necessidades nesse período. Então, elas assim pegam outros materiais assim que não são higiênicos, o que pode gerar alergia, infecções muito graves que pegam até internamento dessas pacientes. Quais impactos a pobreza menstrual causa às pessoas em vulnerabilidade social? Eu acho assim, além do que eu já falei na pergunta anterior, eu acho que a falta de recursos, essa população ela também tem falta de conhecimento. Então, além de não ter material, usando outros tipos de materiais, não sabem como proceder, como ir buscar ajuda, se precisar de alguma coisa e qual material utilizar. Qual o papel das redes primárias, secundárias e terciárias de saúde para a redução desse problema? Eu acho que, de maneira geral, o objetivo tanto das três atenções de saúde é oferecer um material para essa população. Então, oferecer absorvente, oferecer materiais de higiene.
Eu acho que a atenção primária, assim como tem um contato mais próximo com a população, com a região, ver se essa região tem uma vulnerabilidade, buscar as áreas que têm vulnerabilidade para oferecer com maior quantidade esses recursos para os pacientes, trazer até ensinar como que é feita a higiene. Acho que a secundária e a terciária, o papel deles seria maior, assim, de fornecer os materiais, porque eles já estão dentro do hospital, já têm um conhecimento maior. Quais impactos positivos você espera alcançar com esse projeto? Eu acho que com o projeto, fornecendo os materiais, assim, nas atenções para essa população, vai diminuir justamente o que eu falei, que é os riscos de ter uma complicação por utilizarem materiais inadequados para esse período, que é as alergias, infecções, até assim. Se consegue, por exemplo, comprar um absorvente, eu acho que essa população não vai fazer a troca adequada, então vai ficar um tempo mais lá, vai gerar mais infecção, vai gerar mais complicações. Então, o governo, os projetos fornecendo esse material para essa população vai diminuir muito o risco dessas complicações. Respondendo a última pergunta em relação ao tabu, eu acredito realmente que as pessoas muito negligenciam a menstruação das mulheres, assim, não dão tanta importância. Muita gente fala que é frescura até, e realmente não é. Eu acho que isso tem muitas consequências, porque se a pessoa menosprezar essa questão da menstruação, elas vão diminuir a importância que isso tem, a importância da mulher cuidar, a importância de ter a higiene adequada para não ter as consequências que eu falei anteriormente. Então, temos que mostrar que isso não é um tabu, que não é frescura, que realmente é importante, impacta na vida da mulher, tanto por essas questões quanto emocionais, que é o momento que a mulher fica mais fragilizada. E quais são os pontos fortes? Ao fazer a distribuição de absorventes higiênicos gratuitamente, a lei ajuda a mitigar a pobreza menstrual, permitindo que meninas de baixa renda tenham acesso a produtos essenciais. O projeto inclui campanhas educativas, como palestras e rodas de conversas, o que promove a conscientização sobre a menstruação e quebra o tabu. Ao integrar a educação menstrual nas escolas, a lei garante que os alunos recebam informações precisas e compreensivas sobre o tema. O projeto tem apoio de diversas entidades e organizações, o que facilita sua implementação e aumenta sua aceitação na comunidade. O projeto de lei prevê a capacitação dos servidores públicos, o que garante que estejam preparados para lidar com questões relacionadas à menstruação de forma adequada. Os fracos. A distribuição de absorventes é centralizada em escolas públicas, havendo uma cobertura limitada. A implementação depende de repasses do programa do Fundo Rotativo das Escolas, o que pode enfrentar desafios orçamentários em tempos de restrição financeira. A proposta inicial foca principalmente em absorventes higiênicos, não contemplando amplamente outras alternativas como os coletores menstruais ou as calcinhas absorventes. A lei poderia incorporar uma abordagem mais ecológica, incentivando o uso de produtos menstruais sustentáveis para reduzir o impacto ambiental. Não há menção específica a mecanismos de monitoramento e avaliação contínua para medir a eficácia da lei e fazer ajustes necessários, além de ir às escolas para averiguar. Sugestões de melhoria. Nós sugerimos expandir o alcance do projeto para incluir não apenas escolas, mas também outros locais estratégicos como centros comunitários, abrigos para pessoas em situação de rua e unidades de saúde, garantindo que os produtos menstruais cheguem a todas as mulheres e meninas necessitadas. Parcerias público-privadas. Estabelecer parcerias com o setor privado pode aumentar a eficiência e a sustentabilidade do projeto. Empresas podem contribuir com doações de produtos, recursos financeiros ou apoio logístico, além de fomentar campanhas de conscientização. Implementar também sistemas robustos de monitoramento e avaliação para acompanhar a distribuição dos produtos menstruais e a efetividade das políticas implementadas, bem como indicadores de desempenho e de feedback das beneficiárias, que devem ser coletados regularmente para ajustes e melhorias contínuas. Investir em programas de educação contínua e capacitação para profissionais de educadores e voluntários que atuarão na implementação do projeto. Isso inclui treinamento sobre saúde menstrual, práticas de higiene e comunicação eficaz para abordar o tema com diferentes públicos.
incentivar o uso de produtos menstruais sustentáveis, como coletores menstruais e absorventes reutilizáveis, que não só são mais ecológicos, mas também podem representar uma solução de longo prazo mais econômica para as beneficiárias, mas claro, sendo uma opção a mais, ficando a critério de cada uma a escolha do método mais eficaz e confortável. Envolver também a comunidade no planejamento e execução do projeto para garantir que as políticas sejam culturalmente acessíveis e atendam às necessidades específicas das diferentes regiões. O feedback comunitário pode ser crucial para o sucesso do projeto. Análise da teoria versus a prática. A administração pública desempenha um papel essencial na gestão de recursos e na implementação de políticas públicas voltadas para a redução das desigualdades sociais. A desigualdade menstrual, que se refere à falta de acesso a produtos menstruais e a condições adequadas de higiene durante o período menstrual, é um problema significativo que afeta a saúde, a dignidade e a participação de meninas e mulheres na educação e na sociedade. Este problema é reconhecido globalmente e tem sido alvo de várias iniciativas legislativas, incluindo projetos de leis que visam mitigar essa desigualdade. Conceitos de administração pública aplicados ao projeto de lei. A administração pública direta envolve a atuação de órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário no enfrentamento de questões sociais. No caso do projeto de lei de desigualdade menstrual, a administração pública direta é crucial para a criação de políticas que assegurem a distribuição de produtos menstruais em escolas públicas sem restrições, contemplando todas aquelas que precisam. A administração pública indireta inclui autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista que podem colaborar na implementação dessas políticas. Por exemplo, empresas públicas podem ser responsáveis pela produção e distribuição dos produtos menstruais. O projeto de lei também atende aos princípios da administração pública, sendo a legalidade, as ações governamentais que devem ser baseadas em leis. O projeto de lei sobre desigualdade menstrual foi formulado e executado conforme os marcos legais existentes. A moralidade e a eficiência são vistos na distribuição de produtos menstruais, que foi e deve continuar sendo realizada de forma eficiente e ética, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados corretamente e que todas as beneficiárias tenham acesso adequado. A supremacia do interesse público ocorre na prioridade que se deve ao bem-estar coletivo, assegurando que as políticas implementadas beneficiem a maior parte possível da população que necessita desses materiais de higiene. E, por fim, a função administrativa na administração pública, ela inclui a gestão de recursos, a contratação de serviços e a manutenção da ordem interna. A implementação de um projeto de lei sobre esse tema exige um planejamento rigoroso e a coordenação de atividades administrativas para que seja realizado de forma eficaz. Termos e teorias da administração pública. A teoria da burocracia, em que Max Weber propôs que enfatiza a importância de regras claras, hierarquia bem definida e procedimentos padronizados na administração pública. Para esse projeto de lei, é essencial que haja uma burocracia eficiente para garantir que os produtos menstruais sejam distribuídos de maneira sistemática e ordenada. Além de que a utilização de novas tecnologias podem melhorar a eficiência na distribuição e no monitoramento da entrega de produtos menstruais. Os sistemas de informação podem ser utilizados para rastrear a distribuição e garantir que os produtos cheguem a todas as beneficiárias. Além do ciclo de políticas públicas, em que inclui a identificação do problema, a formulação de políticas, a implementação e a avaliação. Para esse projeto, cada uma dessas etapas deve ser cuidadosamente planejada e executada para assegurar que as políticas sejam eficazes e atendam às necessidades das beneficiárias. Na implementação dessas políticas, envolve diferentes níveis de governo e entidades de administração direta e indireta, sendo essencial um sistema de logística eficaz para garantir a distribuição regular e contínua dos produtos menstruais.
Na parte de avaliação contínua das políticas é necessária para garantir que os objetivos estejam sendo alcançados e para fazer ajustes conforme necessário. Indicadores de desempenho e feedback das beneficiárias e das escolas são essenciais para esta etapa, podendo incluir visitas às escolas para verificar a eficácia do projeto periodicamente. Para finalizar, a análise dos conceitos e teorias da administração pública aplicados ao projeto de lei de desigualdade menstrual revela uma série de aspectos positivos, como a promoção da igualdade social, a melhoria na saúde pública e a redução do absenteísmo escolar. Além disso, o projeto está alinhado com os princípios fundamentais da administração pública. No entanto, há espaço para melhorias, incluindo a ampliação do alcance, a formação de parcerias público-privadas, o estabelecimento de sistemas de monitoramento e avaliação, a promoção de produtos sustentáveis e o engajamento da comunidade. Com essas melhorias, o projeto pode se tornar ainda mais eficaz e abrangente, contribuindo significativamente para a redução da desigualdade menstrual e a promoção da dignidade e saúde das mulheres e meninas.